Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 138 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Pepe, Alexandre Pepe Parabox, do Crentaços, que não foi creditado no primeiro Podcastirmãos.com que participou. Você viu que seu nome não apareceu no post, cara? Eu vi. Eu achei que ia ficar pop, cara. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, cara, mas não me colocaram meu nome? Eu deixei assistir um negócio desse. Sério, cara. Mas fica tranquilo, cara. Eu já fiz uns 3 voodoo gospel já pra irmãos.com. Nenhum pegou, cara. O pessoal continua acessando, nenhum pegou, cara. Fica tranquilo. Mas é que você entrou de uma maneira tão triunfal no programa que eu não quis estragar a surpresa, sabe? Foi muito legal. Foi legal. Bom, gente, eu sou o Pepe, eu tô aqui do ladinho, lógico, via Skype, do lado da Daniela, lá do blog 33DC e do Convite para a Loucura, era escritora de lá. E Dani, o negócio é o seguinte, qualquer pessoa que pastoreia um ministério denominado All Souls merece o nosso respeito, você não acha? Eu sou a Daniela, pode me chamar de Daniela, quando minha mãe briga comigo e tal. Eu tô aqui com o Vitor, diretamente lá do Japão, se recuperando lá dos terremotos. Olá pessoal, eu sou o Vitor, estou aqui no Japão, chacoalhado, mas nunca abalado. E eu estou aqui com o Fábio, de Vinhedo, da Igreja Batista Água Viva. Olá, eu sou o Fábio e estou agora com o Paulinho, do irmãos.com. Privilégio poder participar desse famoso podcast de audiência nacional. Quiçá mundial, temos gente do Japão aqui. Hoje estamos com convidados internacionais. O Vitor, vocês já lembram dele, ele gravou com a gente sobre os brasileiros no Japão, né? Ele contou várias histórias inusitadas pra gente naquela época. O Pepe gravou com a gente já sobre os livros cristãos que marcaram nossa vida. Ele é lá dos Crentaços, né? Amigo do Cristiano, lá de Curitiba. Mas não tem culpa. Não tem culpa. A Dani é ouvinte do Podcastirmãos.com, olha que legal. A gente achou ela pelo Twitter. Fanzaça do John Stott. E o Fábio Carrenho é outro aí que disseram que ele sabe tudo do homem. Nossa, hein? Agora eu fiquei com medo. E nós estamos aqui para falar desse grande homem de Deus que nos deixou no dia 27 de julho de 2011. Foi promovido para a glória, né? Como nós cristãos gostamos de dizer, John Stott, um dos maiores teólogos contemporâneos, revolucionou de muitas maneiras aí o estudo das escrituras nesses últimos anos, e a gente vai falar sobre ele, vai contar um pouquinho sua história e conversar com essa turma aqui que ama a sua literatura, a sua obra, sobre pontos especiais, pontos interessantes de seus escritos aqui nesse programa do podcast Irmãos.com. Vamos começar do começo? O programa biográfico a gente tem que contar. A gente já falou que ele morreu, né? Falei com uma amiga minha que ele agora tá batendo papo lá com o Lewis, os caras estão batendo papo cabeça lá no céu. Certamente que sim. A gente vai ficar na rodinha de fora, assim, né? Só ouvindo mesmo, porque dar pitaco não vai dar, né? Vai ser só ouvinte nessa hora. O John Stott era um britânico, né? Nasceu lá em Londres em 1921. Ele morreu com 90 anos, né? Em abril ele tinha completado 90 anos e ele tinha publicado aí seu último livro, né? Até anunciou que seria seu último livro, que deixou todos nós muito tristes. Mas ele nasceu em 1921 e o Cristiano devia estar aqui porque ele estudou na Rugby School, que é o esporte do Cristiano. Mas ele veio se converter só lá na frente, né? Ele já era um adolescente quando ele se converteu. A história diz que ele era agnóstico, que ele não acreditava em nada. Sim, ele era agnóstico até um período da vida dele. Foi quando, acho que foi em 13 de fevereiro, né, de 38 mais ou menos, durante uma pregação de Eric Nash, que ele foi começar a tentar margear o que Jesus era na vida dele. Ele até coloca, digamos, que Jesus, nesse primeiro momento, assim, ele se notou como uma pessoa envolta em uma névoa. Sabe? Digamos, Jesus ele se encontrava longe dele nesse momento. Ele sabia que ele necessitava daquilo, mas ele ainda não sabia como chegar lá. Mas ele começou a partir desse momento ele começou a trilhar, né? Ele fala que ele tinha duas coisas a respeito da questão espiritual, né? Uma que ele pensava, se existisse Deus, se Deus existe, eu sou uma pessoa estranha pra ele não me conhece.
acontece? Porque eu tentei encontrá-lo de algumas maneiras e parecia que ele estava envolto nessa névoa aí que eu não podia penetrar, né? E a outra coisa que ele tinha sobre ele é que ele era uma pessoa que queria ser algo, mas o que ele realmente era estava muito longe disso. Entre o ideal que ele achava para a vida dele e o que ele realmente era, tinha um vale muito distante, né? E a conversão dele foi exatamente quando ele entendeu que seria Cristo que ajudaria ele a ser aquilo que ele sonhava em ser, como pessoa, como ser humano e tudo mais, né? Então foi nesse momento que ele se encontrou com Cristo. É interessante, Paulinho, também, que eu acho que depois dessa pregação do Nash, né, acho que Nash apontou o Stott para Apocalipse 3:20, né, que é uma coisa tão comum hoje no nosso dia, um versículo que está sempre falado na questão evangelística e tal, e foi o versículo que chamou mais a atenção dele, foi aquela: estou à porta e bato, né? E ele começou a fazer perguntas para si mesmo acerca do que, se eu já tinha aberto alguma vez a porta para Cristo, se eu devo deixar ele entrar. Essas foram questões que ele fala que foram continuamente em sua mente, estavam continuamente em sua mente, e chamaram a atenção dele para descobrir mais acerca de Jesus. Então, um versículo que é tão usado hoje na questão evangelística, né, que fez um impacto tão grande na vida de um grande homem de Deus como Stott, né? Na versão que eu li da biografia dele, nesse mesmo contexto, mas o versículo era a pergunta de Pilatos, né? O que eu deveria fazer de Jesus, né? Chamado Cristo. O que eu deveria fazer a respeito de Jesus, chamado Cristo, né? Aí ele fala: mas como assim eu tenho que fazer alguma coisa, né? Aí o Nash falou que era importante que ele tomasse alguma decisão. Ou ele rejeitava como Pilatos rejeitou, ou ele aceitaria e abriria a porta, né? Daí acho que entraria nesse contexto de Apocalipse. Talvez as duas versões estejam corretas, uma complementa a outra, né? Exatamente. E a fé dele também sempre foi pensante, né? Assim, desde o início. Ele sempre falou isso, até depois quando a gente começar a falar dos livros, né? Ele sempre defendeu essa questão da fé como aliada ao pensamento e não o contrário, né? Exatamente. Ele toma o seguir a Cristo como uma decisão mesmo racional. Algo feito na mente, não pela emoção, como é nos dias de hoje, muitas vezes, né? É interessante como ele conseguia mesclar essa questão do raciocínio com a palavra e até mesmo com os sentimentos. É interessante como ele o tempo todo ele enfatiza que as duas coisas, elas não são contrapostas, entendeu? A ciência e a religião, elas não têm que ser inimigas, elas são, na verdade, é a mesma história vista de dois ângulos diferentes, entendeu? Ele coloca ele levanta essas questões em alguns livros dele, principalmente eu acho que no início do livro, acho que a Bíblia Todo Dia, ele comenta a respeito disso, bem no iniciozinho, ele comenta a respeito disso, lá no início de Gênesis, a Bíblia toda o ano todo. A Bíblia todo o ano todo, exatamente. Esse livro, bem no iniciozinho, quando ele começa a falar a respeito de Gênesis, ele dá como se fosse uma pincelada a respeito disso, falando assim que as duas coisas, elas não têm que ser inimigas, entendeu? Elas só são duas maneiras de você ver uma mesma história, entendeu? A Bíblia e a ciência, de um modo geral. Eu me simpatizo muito com esse tipo de pensador cristão, que não fica o tempo todo tentando desmentir uma coisa para tentar exaltar a que ele crê. Ele tenta, digamos, criar harmonia entre as duas coisas, sabe? E a vida de John Stott, que ele buscou foi justamente isso, foi harmonia em todos esses sentidos, né? E é interessante que a conversão dele não foi nada emocional, foi algo racional mesmo. Ele falou: tem uma necessidade, tem uma pessoa se apresentando para suprir essa necessidade, eu vou permitir que ele faça a obra dele na minha vida, né? E essa pessoa era Jesus Cristo. Muito bom. E fez a diferença que fez na vida dele, na vida de tantas outras pessoas, né? Ele, inclusive, também, quando eu lembro dele, no dia também que ele morreu, na mesma hora eu lembrei, quando eu fazia parte da ABU, né? Porque todos os livros dele, eles eram bem enfatizados no grupo da ABU. Nos estudos da ABU, a gente sempre trabalhou muito sobre a vida dele mesmo. Sobre o exemplo dele de ser um cristão pensante, assim, né? De raciocinar em cima da nossa fé, que isso não faria a gente ter menos fé, mas ao contrário, né? Fazia a gente fortalecer a nossa fé mesmo. Uma coisa interessante é que parece que, como Deus trabalha com esses pensadores, com pessoas de um intelecto um pouquinho mais avançado, que essa multiforme graça de Deus que é trabalhada através da igreja, ela tem esse alcance específico para pessoas específicas, né? Eu acho que isso é tão interessante, como Deus trabalha essas conversões de formas tão diferentes, né? Que mostra realmente essa graça de Deus sobre todo ser humano, né? E eu acho que isso é fantástico, isso aí é uma forma de expressão desse alcance, desse Jesus que veio morrer por nós de uma forma fantástica, né? Que é alcançável por todos, não só a pessoa que está na periferia, mas alguém que também tem grande classe, tem classe alta, que tem escolaridade alta, que pode ser alcançado pela mesma
mesma graça, né? É verdade. Continuando a história dele, você vê que ele se tornou um grande estudioso, né? Estudou línguas modernas na faculdade Trinity, em Cambridge, que é uma grande faculdade, super conhecida. E no que ele estudou línguas, você percebe a intenção dele de se aprimorar nas escrituras, né? Porque o que torna, eu acho que ele um grande escritor era também o conhecimento que ele tinha dos livros bíblicos. Talvez os livros mais conhecidos são os que ele fala sobre teologia e prática cristã, mas ele escreveu também muitos comentários bíblicos. Né? A mensagem de Gálatas, a mensagem de Efésios, a mensagem de Romanos. É verdade. Na BU mesmo, na nossa biblioteca lá, a gente tem vários comentários bíblicos Isso. dele. E é uma visão, assim, clara, né? Fácil de entender. O que eu gosto do John Stott é que ele é muito claro nos raciocínios dele. E não é aquela coisa hiper culta e filosófica que faz estudos mirabolantes sobre as coisas. Ele pega a coisa e mostra, olha, tá vendo como que tá aqui? Então é assim, pronto, não tem muito o que florear em cima disso, né? Sem muita lenga-lenga, na verdade, né? Ele mostra o raciocínio de uma maneira simples, e a partir do momento que ele mostra pra você o raciocínio, ele te leva junto no raciocínio dele. Você é arrastado praticamente no raciocínio. Você não consegue se desprender do raciocínio, porque a linguagem dele é uma linguagem muito simples. Acho que a proposta, dos maiores trunfos de John Stott é justamente esse. É essa linguagem simplificada que ele tinha para poder alcançar as pessoas com uma maior facilidade. Até porque, mais pra frente no próprio ministério dele, ele vai enfocar bem nessa questão da educação para pastores em países de terceiro mundo, em missões, digamos, em locais distantes, onde ele não poderia estar explicando ali tudo ao pé do ouvido para a pessoa. Então as leituras e os artigos, ele tem vários artigos, escrevia para vários locais, Christianity Today nos Estados Unidos, vários locais tem os artigos do John Stott. E esses artigos que ele lançou e os livros que ele lançou, a característica simples e básica é justamente isso. Ele te arrasta no raciocínio dele e é fácil de entender, Paulo. É muito fácil mesmo. É muito legal. É gostoso, né? É uma leitura que flui, assim. E não é água com açúcar, né? Isso que é legal, né? Porque geralmente a leitura que flui mais é uma leitura água com açúcar. E a dele não tem nada de água com açúcar, né? Isso tem muito a ver, porque além dele se tornar um grande estudioso, né, das línguas e poder aplicar de forma prática, ele nunca se afastou da igreja local. Eu acho que ele sempre foi um pastor de igreja, ele não foi só um teórico. Muito do que ele escrevia tinha a ver com a sua prática na igreja local, né? E aí a história conta, aí quem faz a conta aí, quem tá com a história dele aberta, mas quanto tempo ele foi pastor na mesma igreja, né? Eu acho que isso é uma coisa que também destaca muito a história dele. Eles vão ter que fazer a conta mesmo, porque ele passou a vida inteira servindo na All Souls, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é 1945 até 1975. São 30 anos. 30 anos na mesma igreja. Que legal. Como pastor, né? A partir de 1975 ele se torna pastor emérito, né? Ele não deixa de estar ligado à igreja, tanto que muitas pessoas brasileiros que iam viajar para a Inglaterra foram conhecer a igreja e viram o John Stott pregar, né? Ainda no final do século, né? Século XX. Podemos dizer que talvez ele foi um desses pioneiros que, de certa forma, ele conseguiu unir o evangelismo com a ação social. Eu acho que ele foi essa pessoa que fez essa questão, ele trouxe, de certa forma, tem Lausanne, né, essa questão da missão integral, sermos discípulos que podem fazer mais do que simplesmente ser grandes estudantes da palavra, mas sim também trazer a ação social junto com esse evangelismo pessoal, né? Isso é um ponto muito importante da vida dele, que em 1974 ele participou do Congresso Internacional da Evangelização Mundial lá em Lausanne. Ele foi um dos organizadores, o Billy Graham, inclusive. Eu acho que ele também ajudou a redigir, né, o Pacto de Lausanne, né? E eu acho que o que é importante nesse papel que o John Stott teve em Lausanne foi que ele percebeu a voz da América Latina, porque ninguém conhecia até então René Padilha. E o René Padilha, em 1974, começou a destacar um ministério da igreja latino-americana, que era uma igreja totalmente diferente da igreja americana e europeia, que inclusive envolvia essa questão social, porque como
no país de terceiro mundo, a questão da teologia precisava estar envolvida também com a ação social. E o Stott enxergou isso. Ele que abre espaço para o René Padilha, naquela época, se expressar e ser a voz da igreja latino-americana. Ele tirou o enfoque da igreja crescendo para dentro e ele colocou enfoque na igreja nas ruas. A questão, digamos, da missão integral mesmo, de você alcançar as pessoas lá fora. Inclusive, ele usou isso daí durante toda a vida dele. Ele incentivava os alunos da igreja que faziam os cursos na igreja mesmo. A biografia dele diz que uma vez ele até se vestiu de mendigo e ficou vestido como mendigo e passou uma noite nas ruas para saber como que era a sensação, como que era essa vivência nas ruas mesmo, sabe? Uhum. Então, a gente via que dá para notar que ele foi a fundo mesmo no conhecimento, em tentar saber realmente como que a outra pessoa ela se sente, na verdade, né? Como que quem mais precisa de Cristo tá se sentindo lá na rua, tá se sentindo sem Cristo e tudo mais. Acho que é por isso que ele teve tanta propriedade para falar tudo que falou e escreveu, na verdade. Pois é, que não é um cara que fica lá trancado no seu escritório escrevendo pensamentos e ditando regras quando não cumpre nenhum desses pensamentos, né? Mas é um cara que mostrou na prática, como a gente já falou, ele era pastor de uma igreja, entendia essa necessidade, né, do evangelho ir para fora das paredes da igreja e atingir as pessoas na transformação de vida de forma integral. A partir do momento que ele se tornou pastor emérito, a partir de 1975, que é um ano depois até do Pacto de Lausanne, ele começou a viajar ao mundo, ele começou a olhar a igreja local, né, em várias partes do mundo. E aí ele conta a história que ele viajou pelo terceiro mundo, viajou na Ásia e começou a conhecer, a entender como era essa igreja local e como nessa igreja local podia aplicar o conceito da missão integral. Uhum. Tremendo isso, né? Também li que ele fez parte, foi das pessoas também que foi pioneiro nessa questão de bolsas para pessoas do terceiro mundo, vamos dizer assim, poderem adquirir seus diplomas, estudarem. E eu tenho certeza que tem muitos teólogos hoje aí no Brasil que participaram disso e trouxeram para a nação esse entendimento maior sobre a questão da missão integral e tudo mais. Então, ele foi um dos pioneiros nessa área também, de providenciar recursos para a América Latina, né, as pessoas de renda baixa poder estudar e poder adquirir seus diplomas, doutorados, etc. Que legal, isso eu não sabia que ele estava ligado a isso. É verdade. Não, inclusive, tem um site na internet, o John Stott Ministries, que fala que várias pessoas que se formaram com esse apoio, com essas bolsas cedidas pela instituição, eles dão os depoimentos deles, dizendo que agora eles já são teólogos totalmente agradecidos à instituição e ao incentivo do John Stott, né? Eu acho que a Dani conhece e pode falar do Ziel Machado, que foi presidente, o diretor, não sei como é o cargo, da ABU do Brasil. Ele foi um estudante que foi abençoado pelo John Stott. Estudou na Inglaterra, chegou a ser até um assistente do John Stott. Por isso que a ABU começou até a editar muitos livros do John Stott, por causa do Ziel Machado, que foi um discípulo que participou desse programa e foi abençoado pelo John Stott, né? Teve o Congresso Nacional da ABU, se não me engano, de 2006, eu acho que eu tinha acabado de entrar na faculdade, e eu lembro que, se não me engano, ou ele veio, ou veio um representante dele. Foi a época que um pastor lá da Mocidade da minha igreja até chegou a conhecê-lo pessoalmente, falou muito, veio com essas ideias, né, da missão integral, e da missão integral até mesmo em relação aos estudantes, ao trabalho dos estudantes, como participantes, né, dessa obra também, para não ficar só fechado no mundo universitário e tal, e trazer esse trabalho para fora também, né. Uma das coisas que deu uma projeção internacional e fez o John Stott ficar bastante conhecido, pelo menos fora desse universo cristão, né, que ele já estava sendo conhecido por causa dos seus livros, foi o fato de que ele foi capelão da coroa britânica, ele foi capelão da rainha da Inglaterra, ou seja, o conselheiro espiritual da rainha de 1959 a 1991. Vocês têm noção? 32 anos aconselhando, né? E assim, eu não sei se fez muita diferença pro reino britânico, mas ele pelo menos dava os conselhos, né? Ele tava lá, tava sempre envolvido com toda essa realidade lá da coroa britânica. Ele foi capelão principal por um tempo, né? E depois ele até foi como um auxiliar. Você percebe o reconhecimento da própria nação dele, né? De vê-lo como um líder espiritual, alguém conhecedor das escrituras, né? E ser convidado, porque não é uma coisa que é obrigatória
obrigatório, mas foi convidado a fazer parte, né? Ali não sei como é que é a terminologia ali, imperial, mas fez parte ali da coroa britânica, né? A gente poderia até dizer que muitos querem, alguns tentam e pouquíssimos conseguem esse tipo de honraria, na verdade, né? É verdade. É que a gente não vive em países com essa monarquia toda, né? Mas, monárquicos, né? Se bem que o Vitor tá lá no Japão, né? E deve ter alguma coisa. Mas aqui é muita aparência, cara. Aqui esse negócio nem existe, na verdade, entendeu? O imperador aqui só aparece uma vez por ano pro público, só pra mostrar e tirar foto, entendeu? Então, essa coisa aqui, acho que o mundo já não tem mais essa, né? No mundo inteiro já não existe mais essa questão. Então, só mais pra aparência. Aparência, eles mandam muito pouco mesmo, mas pro britânico, acho que até hoje, assim, tem uma força muito grande essa questão da monarquia, da liderança do país, ser a rainha e tudo mais, mas acho que pra eles a importância de John Stott como um capelão deve ter sido bastante importante, né? Pelo menos para os britânicos. Com certeza. E hoje o Fica a Dica tá muito especial, Esposinha. Tá muito especial, tá bem diferente, mas também tá irresistible. A gente vai falar aqui de uma parceria da Sociedade Bíblica do Brasil com a editora Agnus, que tá lançando o quê, Adriana? Olha, tá lançando uma coisa que eu nem sabia que existia, que podia acontecer. Mas é a Biblioteca Digital Agnus. A ideia é sensacional. A Agnus e a SBB simplesmente uniram 12 obras em um único volume digital. E o mais legal, você pode consultar todas essas obras. Todas. Gente, é muito legal. Pra quem curte ler, pra quem gosta de teologia, quer se aprofundar na área de teologia, é impressionante o tanto que isso é bom. Porque é digital, você pode fazer suas buscas em 12 livros ao mesmo tempo. Sendo eles a própria Bíblia Sagrada. E mais 11 livros altamente teológicos. Inclusive um deles a gente já indicou aqui, que foi o livro do Ezequias Soares, Cristologia, a Doutrina de Jesus Cristo, que o João Rodrigo Veronca indicou aqui. Tem livros do Carlos Oswaldo Pinto, lá do Palavra da Vida. Isso, tem livro do Hernandes Dias Lopes, que a gente já indicou vários livros dele. Do Enéas Tonini e muitos outros aqui de estudos do Novo Testamento, da Bíblia. Tem aqui o período interbíblico do Enéas Tonini. Olha que legal. Nossa, muito legal, gente. Olha, muito bom. E o mais legal de tudo... Quer dizer, na verdade não é o mais legal de tudo. É que coquetel enche meus olhos. Vai ter um coquetel de lançamento desse compêndio, que eu posso dizer, dessa biblioteca digital. Vai ser no dia 18 de agosto, quinta-feira, às 19 horas. No Museu da Bíblia, em Barueri, porque lá vai estar acontecendo o 7º Fórum de Ciências Bíblicas. A Agnus está com um stand lá, está com o material todo disponível lá e eles vão fazer a demonstração desse material. Olha que legal. Olha que legal. Então, se você mora em São Paulo, mora na região, na grande São Paulo, gente, não deixe de ir e conhecer essa maravilhosa ferramenta. E olha, entrada franca. Fica de olho em irmãos.com, o lançamento ainda não aconteceu, mas semana que vem a gente reforça isso aqui. Coloca o link direitinho para você adquirir no próprio site da editora Agnus. Enquanto isso, no banner que tem aí no site, você clica e vai aqui pro convite para esse coquetel de demonstração em Barueri. E pra você conhecer quais são essas 12 obras, né? E tem uma coisa, né, amor? Geralmente o lançamento é bem mais barato, viu? Eu acho que eles vão lançar com um preço bem menor. Então, se você tem a oportunidade de estar lá, vai lá, conhece, vê o pessoal demonstrando como é que você utiliza esse material, né? Que não deve ser muito difícil, mas é legal ver quem desenvolveu, demonstrando para você extrair tudo de melhor que tem nele e já adquirir lá a sua biblioteca digital Agnus. Além desse grande lançamento da Agnus, a gente tem o orgulho de anunciar mais uma grande parceria do podcast Irmãos.com. Ô, bênção de Deus! A gente primeiro agradece ao João Rodrigo Veronca, que fez essa aproximação. Fez a ponte, né, amor? A ponte de Irmãos.com com as edições Vida Nova. Que orgulho dizer esse nome aqui. Olha só, gente, porque é muito gostoso a gente fazer parceria com editoras que possuem livros bons. De excelente a Agnus qualidade. Já é uma ótima parceira da gente, agora
agora a gente já tá trabalhando com a Vida Nova também. E a Vida Nova, olha só, a gente tá falando de John Stott, eles têm publicados 3 livros do John Stott: Batismo e Plenitude do Espírito Santo, O Perfil do Pregador e Os Estudos no Sermão do Monte. Olha que legal, gente. É só entrar em vidanova.com.br, fazer a busca por John Stott e você vai ver isso aqui. E é um site muito fácil de navegar, bem clean, super fácil de você fazer as suas buscas, encontrar os livros. E fazer as compras online, recebendo a comunidade da sua casa também. Com certeza. São 2 empresas que estão com a gente, trazendo muita alegria e enchendo nosso coração de poder recomendar esses livros com muita segurança, porque são editoras de confiança. E entre os lançamentos das edições Vida Nova, tem o livro O Pastor Pacificador, do Alfred Poirier. Olha que chique o sobrenome dele. Olha só, um guia bíblico para a solução de conflitos na igreja. Ele é um guia, simplesmente pra gente aprender a resolver conflitos. Ele fala pra pastores, mas assim, você pode não ser pastor, mas pode ser líder de um ministério de louvor, ministério de você grupos familiares. Você pode estar liderando alguma coisa. Ou alguma célula na sua igreja, algum grupo familiar, você vai, inevitavelmente, ter que encarar conflitos. Gente, e é muito triste. Tem gente que tem todo o dom, todo o talento pra ser líder, pra fazer trabalho com as pessoas em ministérios, pra pastoreio mesmo. E aí toda aquela paixão, toda aquela coisa que queima no coração, vai por água abaixo por causa de conflitos. Por causa de conflitos. Imagina, que vão acontecer. Gente, conflito vai acontecer. A gente é ser humano, não tem jeito. E lida com seres humanos. E esse é um guia prático e bíblico pra você trabalhar com esses conflitos na sua igreja, no seu grupo, no seu ministério. Então vale muito a pena ler O Pastor Pacificador. Está lá entre os lançamentos das edições Vida Nova. Tem o banner aí também no post do podcastirmãos.com e você pode adquirir muito facilmente pelo site da Vida Nova. Vida Nova. Então aí mais um Fica a Dica aqui, sempre abastecendo com muito conhecimento e muitas boas indicações, porque a gente só indica o que a gente confia realmente. Pastor Pacificador, dessa nova parceria nossa com as edições Vida Nova. Fica a dica. Muito bem, vamos falar de seus escritos, de nossos livros favoritos, dos pensamentos que mais mexeram com a gente, todo mundo agora folheando os livros. Alguém sabe qual que foi o primeiro livro que o John Stott escreveu? Seria Um Homem com uma Mensagem de Introdução do Novo Testamento. Pela data, essa seria a primeira, que é 1954. Foi 54 o primeiro livro dele, a primeira publicação dele. Aqui é Man with a Message, né, em inglês chama. Uhum. É Um Homem com uma Mensagem. Então, a introdução do Novo Testamento e seus escritores. Mas acho que esse nenhum de nós leu, né? Não. Não, acho que não. Então vamos pelos que nós lemos mesmo, não dá pra ir pela cronologia. Eu lembro que o primeiro livro que eu li dele foi o Porquê Sou Cristão. Foi meio que uma resposta ao livro do Bertrand Russell, o Porquê Não Sou Cristão. Então ele começou a elaborar, né, do jeito de John Stott de ser, de falar, porque ele era cristão. Ele apresentou os argumentos dele, lógicos, porque ele era cristão. E aquilo, pra mim, calouro de universidade, foi fantástico, assim. Apesar de que o meu curso não tinha muito disso, de professores falando mal de Jesus e tal, mas foi fundamental. Que pra curso minha que você fez? Foda, nada a ver. Não, mas não adianta, ambiente universitário é assim mesmo. Qualquer curso que você fizer, você vai ser confrontado de alguma maneira, né? E te ajudou bastante, então? Com certeza, ele falou, né? Eu lembro que, inclusive no meu blog, eu falo lá na minha fé, né? Na minha declaração de fé lá no meu blog, eu coloco essas frases dele, porque eu achei muito bacana a linha de raciocínio dele, de responder, assim, todas as principais perguntas, né? Que as pessoas normalmente falam porque elas não são cristãs. Ele contra-argumenta nesse livro. Eu achei uma forma muito bacana mesmo. Um livro que para mim me chamou muita atenção no começo, quando descobri, né, que existia o John Stott, eu era membro na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. E o pastor Ari Veloso falava muito de Romanos e falava do comentário de John Stott sobre o livro de Romanos. Inclusive ele brincava, olha, mas vocês não leiam porque vocês vão descobrir todas as minhas mensagens no livro de John Stott. E eu fui atrás e fui ler Romanos e ler o comentário de John Stott de Romanos. Até hoje esse livro é um livro meu de cabeceira. Toda vez que eu, como pastor, eu vou pregar em Romanos, eu busco o John Stott lá. E uma vez agora eu emprestei o livro e fiquei desesperado, mandei por Facebook, Twitter, quem que ficou com o meu livro de Romanos de John Stott? Porque eu precisava do bendito e ninguém, né? E o dito cujo não se manifestou.
Quem sabe ele esteja ouvindo esse programa. Tem seu nome no livro, Fábio? Tem meu nome. Fábio Carreño. Se você tiver com o livro escrito Fábio Carreño, você já sabe onde encontrá-lo. Estou em Vinhedo, São Paulo. Isso que eu acho que eu sempre gostei do John Stott, que era ele aplicar os princípios e deixar a coisa muito fácil, né? Ele escrevia de uma maneira muito simples, e isso foi que me cativou. A partir daí eu não parei mais de ler as obras dele. Pra mim, Paulo, foi o Discípulo Radical. Na verdade, quando eu comecei a ler, foi o primeiro livro que eu li do John Stott, que fez uma revolução aqui muito forte. No dia que ele morreu, até no púlpito eu falei pra igreja que eu vou falar de uma pessoa que vocês não conhecem, mas que teve um impacto profundo na vida de cada um de vocês, que foi o John Stott, porque nós fizemos até um retiro de 3 dias examinando o livro Discípulo Radical. E todos os tópicos que ele falava sobre não conformidade e vários outros que ele falava nesse livro, realmente teve um impacto tremendo na nossa vida e no nosso ministério aqui. A igreja, a partir desse momento que nós entramos e fizemos esse final de semana estudando esse livro juntos, a igreja tomou um rumo totalmente diferente, né, de uma vida mais simples, de um entendimento da ação social, da importância de imitar a Jesus, de ser igual a Jesus, que esse é o nosso alvo. Essa importância, né, de Romanos 8, 28, 29 lá, que diz que nós fomos predestinados e chamados para ser conforme a imagem de Cristo, que ele toca muito forte nessa questão de realmente o discípulo de Cristo é aquele, né, isso são John Stott falando, é aquele que imita o seu mestre, não é aquele que simplesmente tem uma certa admiração pelo mestre, ele é uma pessoa que quer imitá-lo em todos os aspectos da sua vida, e isso foi fundamental para nós como ministério. Ele teve um impacto fundamental através desse livro, e foi o livro que realmente chamou minha atenção e me fez ir buscar mais outras leituras do John Stott, né? Do meu ponto de vista, o primeiro livro, na verdade, que eu li dele foi o Cristianismo Básico. E, na verdade, não foi um dos primeiros livros dele, na verdade. E o Cristianismo Básico, ele tem uma peculiaridade que eu gosto muito, que é explicar Jesus, mostrar o Jesus divino, sabe? E ele sempre enveredando por esse lado de raciocínio em cima. Entendeu? Primeiro ele apresenta Jesus, primeiro ele mostra Jesus e tece toda a teia racional em cima da divindade de Jesus Cristo, e daí ele começa a tecer considerações a respeito. Eu achei um livro muito bom, porque pouco tempo antes de ler esse livro, eu tinha me deparado com o livro do Jesus que eu nunca conheci, do Philip Yancey, que eu já falei inclusive no outro podcast, que eu gosto bastante, e daí as ideias foram complementares, sabe? Eu peguei aquela parte filosófica do Philip Yancey e uni a essa parte totalmente didática e teológica do John Stott. Entendeu? Aí você entendeu, né? Sem o John Stott você não ia entender. Aí eu entendi Philip como ninguém depois de ler John Stott. Talvez a Dri precise ler John Stott pra entender o Philip. Exatamente. E uma frase que eu achei bem legal desse livro é o seguinte: quando ele tá começando a falar as considerações a respeito de Deus e divindade, ele tece considerações a respeito de vários temas. Uma hora ele comenta uma coisa que eu achei interessante e me marcou muito na época. Eu me lembro que eu até grifei, agora eu tava até correndo atrás aqui para poder achar para vocês. Ele fala bem assim: devemos estar prontos não apenas para crer, mas também para obedecer. Devemos estar preparados para fazer a vontade de Deus quando Ele a fizer conhecida. Simples assim. Simples assim, e no entanto de uma profundidade e de um impacto assim tremendo essa frase de John. E atualmente eu tô lendo, ainda não terminei ainda, A Missão Cristã no Mundo Moderno. Tô achando bem bacana mesmo. Esse livro, A Missão Cristã no Mundo Moderno, é um livro antigo que só foi editado agora em português. Ele foi escrito em 1975. Meu Deus do céu. Pois é, e ele só chegou a versão em português o ano passado. E é um livro que todos nós também devemos ler, John Stott. Que continua atual. E continua atual, você pode, né? Essa é uma coisa interessante, já falei, essa questão de que alguns livros do John Stott nunca foram traduzidos nem para o inglês, nem para nenhuma outra língua, a não ser a original. Né? Eu acho que isso tá em coreano. Em inglês. Eu acho que tem uma questão dessa, tem um em coreano que nunca foi publicado em inglês. É uma coisa meio sério? Como assim, cara? Acharam os manuscritos dele e traduziram pro coreano? Alguma palestra. E nunca foi publicado em inglês. Pode ter sido palestra, igual o Fábio falou. Verdade. Tem um que é até interessante o título, que se chamava O Cristão Completo. Poxa, é um livro que todo mundo gostaria de ler, né? Mas nunca foi publicado
estudado inglês, nem... Eu acho que o Paulinho levantou um tema que eu achei interessante agora durante os comentários. Eu acho que não foi o Paulinho, não foi o Vitor que pegou e falou que, apesar do livro ser um livro de 1975, é um livro que permanece atual, a missão cristã no mundo moderno. Aí eu levanto uma indagação. Será que esse livro ele permanece atual porque ele já foi escrito com uma linguagem moderna ou porque os nossos problemas continuam os mesmos? Se os nossos problemas continuam os mesmos, é uma coisa que nós, como cristãos hoje, temos que nos indagar. E para que a gente possa fazer essas indagações de uma maneira pertinente, é bom a gente ler e aprender, né, alguma coisa a respeito de John Stott. Mas, cara, se continuam os mesmos, até que tá bom, né? O duro é que tá cada vez pior. Esse é o problema, cara. Se pelo menos estacionasse, já era lucro, na verdade. Se fossem os mesmos problemas de 75, tava bom demais. Eu acho que esse ponto forte na vida do John Stott, da sua simplicidade, é uma coisa que cai como luva nos dias de hoje, a qual nós estamos vivendo essa modernidade cada dia mais. Essa pós-modernidade, podemos dizer assim, né? A qual o ter é muito mais importante do que o ser. E eu acho que ele consegue voltar a essa essência de realmente colocar em foco as coisas que são mais importantes, os valores que são mais importantes, né? De ser uma contracultura do mundo. Eu acho que ele fala bem forte. Ele tem essa questão dessa vida que é social muito mais do que de aparência. Eu acho que isso que fala muito forte pra mim acerca da vida do John Stott, que é uma pessoa simples, que tentou viver um estilo de vida simples e conseguiu traduzir isso em escritos simples. E que pode ser lido por um doutor e pode ser lido por um mendigo, uma pessoa que, né, não tem escolaridade, que não tem nenhum tipo de estudo, que pode ler e entender. E eu acho que vocês citaram isso bastante vezes. Eu acho que isso pra mim é a coisa que mais chamou a minha atenção na vida do John Stott. O fato de ser celibatário, você passou em branco. Isso não te chamou a atenção na vida do John Stott? Não, isso não. Isso me chamou. Não, cara, a hora que eu fiquei sabendo que ele era celibatário, eu falei, peraí, calma lá, deixa eu entender esse negócio direito. Eu li com seus olhinhos e li de novo. O cara era ninja, né, meu? Não era... O cara era ninja. Muito bom. O cara era ninja, rapaz. Poxa vida. Completo, né? Esse é um livro que se ele escreveu, eu não vou ler, te garanto isso. Bom, o meu que marcou, mesma fase da faculdade, né, que eu já falei no programa sobre livros, eu li e fez muita diferença na minha vida, foi A Cruz de Cristo, que eu acho que é um dos mais vendidos dele, se não me engano. Sim, em língua portuguesa é o mais vendido. Ganhou um prêmio, eu tenho aqui, eu tô com o livro na mão, tem o selinho aqui, Prêmio ABEC 92. Eu tenho um igual ao seu. Reconhecimento à excelência em literatura cristã, mas não foi esse que eu tenho na mão, não. Esse que eu recomprei, na verdade eu não tinha comprado, eu tinha emprestado ele naquela época, aí eu precisei ter ele aqui em casa porque é sensacional. Você enxerga a cruz de Cristo de uma maneira muito mais profunda do que você costumava enxergar, né? Ele mostra como o Senhor Jesus enxergava a cruz. Aí ele mostra o significado da cruz de Cristo, né, substituindo o nosso lugar lá. Depois ele mostra o que a cruz realizou, qual foi a importância da cruz na história, e depois ele termina falando da vida do cristão debaixo da cruz, né, debaixo da sombra da cruz de Cristo. E é sensacional a maneira que ele mostra realmente. Eu sempre lembro de frases e pensamentos aqui. Inclusive, eu fui criado numa igreja evangélica bem tradicional, e por ser o evangélico uma religião protestante ao catolicismo, eu fui ensinado que qualquer imagem da cruz era algo pecaminoso, né? Porque era algo idólatra. Aí quando eu comecei a ler esse livro do John Stott, eu nem conhecia ele direito naquela época ainda, comecei a ver, nossa, mas como que ele tá valorizando tanto isso, né? Que é uma coisa que correu um frio na espinha, né? É verdade, correu um frio na espinha nessa hora. Bateu um preconceito mesmo, assim. Eu fiquei, esse cara aqui é estranho, né? Mas depois, quando ele discorreu todo aquele raciocínio, mostrou a importância da cruz e até do simbolismo da cruz, né? Como é legal esse símbolo da cruz pra gente. Esse livro, Paulinho, eu acho que ele é fantástico. Quando chega perto da época da Páscoa, né, que começa a se falar da crucificação, que a própria cultura católica traz, né, a ideia lá da quaresma, né, os 40 dias que antecedem a crucificação. Ler esse livro é fantástico, porque você começa a perceber a importância que a cruz, né, o sacrifício de Cristo teve
na questão da salvação, e isso que você falou é a verdade. Nós, como protestantes, nós protestamos inclusive a figura da cruz, e nós precisamos resgatar a figura da cruz, né? Trazer a cruz para dentro das igrejas novamente, porque ela é um símbolo de salvação, né? E o Stott destaca isso perfeitamente. Como pastor, né, e que gosto muito de pregação, 2 livros que para mim também tenho como apoio é O Perfil do Pregador e Eu Creio na Pregação, do John Stott, que sempre foi um pregador expositivo, né? A história conta que uma das suas características era, além de ser um ótimo pregador, ele possuía essa característica de pregar a Bíblia de maneira expositiva, ou seja, numa sequência textual, não sendo temático, porque hoje a gente cai muito na armadilha de pregar temas e tentar achar na Bíblia ali um argumento para o nosso tema. Pregação de PowerPoint, na verdade, né? E agora, pregação de PowerPoint. Isso mesmo. E eu creio na pregação, assim, só para destacar. Depois da morte, eu fui atrás do livro e eu comecei a ler de novo, né? E ele começa dizendo assim: estamos na época dos sermãozinhos. Sermãozinhos produzem cristãozinhos. Hoje é isso. Se pega na internet o PowerPoint, né? E manda bala. Ninguém vai atrás de estudar. Aliás, ele sempre foi contra essa máxima de se criar esse cristão medíocre, intelectualmente falando, né? Esse cristão que não conhece muito bem o que fala, esse cristão que não sabe muito bem onde está pisando, porque eu considero que ele sabia muito bem que esse tipo de cristão, ele cai com uma maior facilidade, ele não tem uma fé sustentada realmente em cima de um pilar forte, na verdade, né? Acho que uma das coisas mais interessantes também sobre John Stott é que ele sabia quem ele era, ele tinha convicção do seu papel, da sua função dentro da igreja, fora da igreja. Eu li um artigo dizendo que ele recusou ser bispo da sua denominação, alguma coisa assim, que hoje é um fato, né, nos nossos dias hoje, seria um absurdo alguém recusar ser bispo, né? Então, ele recusou isso porque ele sabia que a função dele não era aquela, e essa convicção, né, de saber exatamente o que fazer, como fazer, eu acho que é muito fantástico. A gente não vê isso, e vê esses cristãos muito rasos hoje, né, que não buscam realmente uma convicção de quem ela é, de quem ele é, de quem Cristo é, de quem Deus é na vida deles. E eu acho que John Stott, ele representa isso muito forte, essa convicção de chamado, essa convicção de quem ele era em Cristo, e recusando, né, uma coisa que hoje nós vemos tanto acontecer, né, de títulos e mais títulos dentro da igreja. Ele sabia a sua função. Eu acho que é uma coisa que nós, como igreja, precisamos aprender bastante com ele. Até o ano passado eu fui pastor na Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo, pastor de jovens. E a gente teve uma crise, não é uma crise, mas vamos dizer uma oportunidade de refletir sobre a questão de batismo e plenitude do Espírito Santo. Começamos a conviver mais com os nossos irmãos pentecostais, e o John Stott me ajudou muito com um livro editado pela Vida Nova chamado Batismo e Plenitude do Espírito Santo, o mover sobrenatural de Deus. Foi fantástico como juventude nós estudarmos esse livro juntos, porque o John Stott tinha muito essa característica também de respeitar e ser respeitado nas diferentes linhas de pensamento teológico. Ele até poderia não concordar, mas ele respeitava e era respeitado porque ele permitia-se ao diálogo, né? Ele não era um radical na sua crença, naquilo que ele cria. E o livro, ele é muito interessante, foi muito bom para nós entendermos a questão aí, né? Ainda mais hoje, nesse tempo nosso, que a questão da experiência é tão mais forte às vezes do que o pensar, né, o raciocinar. E foi fantástico para nós esse livro de John Stott, abençoou muito a igreja. Dani está de volta! Olá, Dani! Seja bem-vinda, garota! Fala lá! Vocês ouvintes achavam que a gente tinha expulsado a menina, mas não, ela estava com problemas na conexão. É a net. Mas, Dani, e aí? Vamos fechar com o seu livro aí. Qual que é o último aí pra gente falar? O Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. É um livro até grande, assim, para o leitor comum, né, que tá acostumado a ler livros pequenos. Ele é um livro de 400 e tantas páginas, eu acho que até mais. E ele também foi um livro que me marcou, acho que foi o último que eu li dele, mais recente, assim. E ele fala muito sobre essa questão
é até subtítulo do livro, né? Como ser um cristão contemporâneo. E ele fala sobre essa questão da missão da igreja, da missão do cristão na igreja, da missão do cristão fora da igreja também, né? E sobre essa característica do cristão em si, assim, o que é o cristão, como ser cristão no nosso mundo atual, apesar de que continua sendo um livro atual, mas quando ele falava do cristão atual, não era o atual de hoje, né? Porque já tem bastante tempo que ele escreveu esse livro também. Ah, mas sempre é atual. A gente tava falando quando você não tava aqui, os problemas continuam os mesmos, né? Então, o que era atual na época que ele escreveu continua atual pra gente, porque não melhora, né? Os problemas e ele continuam. fala até mesmo da rejeição do cristianismo no mundo, né? E como combater, né, entre aspas, assim, essa rejeição, porque o cristianismo tinha se mostrado de forma falha muitas vezes, né? E é ainda hoje muitas vezes, né? Então, ele dá um antídoto, assim, pra tudo isso. Eu li em algum lugar que este foi o livro mais vendido dele no mundo. Eu não sei. Mas é um livro fantástico, com certeza, sim. Então, nós estávamos falando sobre essa questão dele de ser pastor de uma igreja local. Acho que isso é um fato, uma questão muito importante. Me identifica muito, né, sendo pastor de igreja local. Acho que o Fábio também está aqui comigo, entende muito bem sobre isso. Ele conhecer a igreja em si, sabe? Não é um teólogo que é uma pessoa itinerante que vai de igreja em igreja e reconhece os problemas locais, reconhece as estruturas, mas é uma pessoa que viveu no meio do povo, era pastor de ovelha, e ele fala de um foco, né, vendo essa questão de estar dentro de uma igreja. Eu acho que isso é fundamental para nós cristãos, saber a importância da igreja, a importância de ter um pastor que escreve, não é de um ponto de vista colateral, de um ponto de vista que não tem a experiência de viver no meio da igreja, saber os problemas da igreja local, os problemas de uma situação, né, de membros e discípulos e etc. Eu acho que isso chamou mais a minha atenção até de ler o primeiro livro, que foi o Discípulo Radical, de saber que eu tô lidando com um escritor que não é, por exemplo, né, Philip Yancey foi um cara que trabalhou na igreja local, na estrutura local, mas não pastoreou. Ele foi uma pessoa que fez parte de conselho e outras coisas, mas ter um pastor que lidou com gente, sentou no escritório, um gabinete, frente a frente com o membro e teve que lidar com isso pra mim é fundamental, de ouvir uma pessoa que teve essa experiência. Então faz muita diferença pra mim nessa questão. Uma pessoa que passou por todas as mazelas, na verdade, que um pastor realmente passa, né? Isso é fundamental, né? Ter esse aspecto de saber que nós não estamos falando de alguém que tá olhando do lado de fora, tá assim dentro, entende a situação e depois de não sei quantos anos de ministério nós falamos aí, 30 anos, acho que é alguém que é a voz da experiência pra nós nos dias de hoje, né? E o John Stott morreu, nos deixou com seus 90 anos, né? Podemos dizer que já estava na hora, né, tadinho? Ninguém dura tanto assim, né? Mas o que a morte dele traz de reflexão pra gente, né? Sempre quando um grande homem de Deus tomba, eu tô poético hoje, né? Porque quando a gente fala da morte, a gente tem que ficar mais poético, assim. Mas quando um grande homem de Deus tomba, sempre vem algumas reflexões, né? Da nossa vida, o legado que esse homem deixou, né? Não só dos mais de 40 livros, mas todo o exemplo que ele deixou de vida, de convivência, de pastoreio da sua igreja, né? E a gente sempre pensa, será que a gente tá conseguindo deixar um legado parecido com ele, né? Eu li num blog por aí, viu, Dani? Eu li num blog por aí que quando uma pessoa como essa morre, a nossa responsabilidade aumenta, né? Porque é menos conhecimento na Terra. A Terra ficou mais pobre, com certeza. A Terra fica mais pobre e a nossa responsabilidade aumenta de tentar reproduzir esse conhecimento e fazer essa palavra ir pra frente, essa informação, toda essa vivência que ele deixou em seus livros, a gente experimentar ela também e mostrar para as outras pessoas e fazer Cristo ser conhecido através das nossas atitudes, né? O pastor da minha mocidade, né, ele vive falando isso, pastor Lucinho. Ele vive falando que quando um grande homem de Deus morre, a nossa missão aumenta. E quando ele morreu, quando eu fiquei sabendo da notícia da morte dele, né, foram duas coisas pra mim, né? Primeiro, dessa questão, acho que por eu escrever também bastante, eu fiquei pensando, né, nessa missão de continuar levando a palavra de Deus por meio da escrita também. E a outra coisa também foi o destaque, né, que teve, porque nas redes sociais eu fiquei meio revoltada, assim, por não ter chegado nem nos Trend Topics, né?
porque a Amy Winehouse tinha morrido dias antes e ficado dias seguidos, e o John Stott passou em branco, assim, porque muita gente não o conhece, né, e perde em não conhecê-lo pelo legado mesmo que ele deixou. E pior de tudo, né, Dani, muitos das pessoas cristãs, que se dizem cristãs, deram os ombros simplesmente, né, tipo, morreu mais um, e sem saber que muito do que eles vivem nas igrejas que eles frequentam hoje, muitos dos pastores que estão lá na frente dos púlpitos, eles são descendentes direto das ideias e do legado de John Stott, né, sem saber dessa coisa macro, na verdade, né. Até sem conhecê-lo, na verdade, né, mas acho que foi uma revolta dupla, porque muita gente nem ouviu falar no John Stott até ter sido anunciada a morte dele. Tem alguns até hoje que ainda não sabem quem ele é. E o nosso papel aqui como podcast é fazer ele ser conhecido, sua obra ser conhecida, né. Uma coisa que me fez pensar foi que perdeu-se uma voz na Europa, né, que era um pastor inglês, um escritor inglês, porque nós brasileiros, nós bebemos muito da fonte americana, nós temos livros, né, em excesso, teologia vindo dos Estados Unidos. E o Stott era bom pela sua linguagem europeia, de uma escola diferente. E eu fico agora pensando quem na Europa, né, se destaca, ou será que algum outro país da Ásia, ou nós mesmo aqui na América Latina, como você falou, de legado, será que, né, quem será essa voz que vai tomar a frente agora, né? O outro lado disso também, Paulinho, eu acho que Deus é meio expert, né? Nessa questão de sempre ter alguém que preenche os sapatos daquele que deixou. Então, eu creio que já está providenciado isso diante de Deus, essa pessoa que vai vir preencher, né, e continuar esse legado de John Stott. Eu acho que no Brasil nós temos já exemplos de pessoas que estão tomando essa frente. Que nem o Fábio estava dizendo aí, acho que é muito interessante isso. A Europa hoje é um país, né, em qual o cristianismo está cada dia mais decadente, cada dia, né, se distanciando da sociedade. Nós vemos um islamismo entrando com toda a força e perder uma voz da Europa. Eu acho que isso é a coisa mais triste que nós podemos ouvir, né? Mas ao mesmo tempo eu creio que Deus já preparou alguém para preencher esse lugar aí e ser uma voz ativa nessa localidade. Amém, né? Tomara. E que a gente esteja disposto a fazer o nosso papel também, né? Acho que o desafio maior é esse, de achar o nosso lugar, né? John Stott foi um cara que achou o seu lugar, que descobriu a sua vocação e trabalhou em cima dela com toda a força que tinha, né? Até o fim da sua vida, né? O último livro ele publicou com 90 anos, ou pouco antes de completar 90 anos, acho que 89 anos. Né? Ele foi lançado aqui no Brasil no início do ano, né? Um cara que sabia o que estava fazendo e fez com todo amor, com toda a força que tinha, sabendo que era pra Deus. Então que esse seja o desafio, o pensamento, né? Que fica na nossa mente. Existia aposentadoria pra ele, né, Paulinho? Essa questão de aposentadoria pro cristão é uma coisa complicada, né? Parece que chega a certa idade, tem 20 anos de ministério, vou aposentar, como se isso fosse, né, a gente adapta isso, né? É incrível, eu acho isso tão incrível, as pessoas pensando na aposentadoria, os pastores pensando em aposentadoria, pra mim é uma coisa que não faz muito sentido. E nós vemos um homem com 90 anos que ele se desligou do ministério local, mas continuou trabalhando na obra que Deus deu a ele, no chamado que Deus deu a ele, né? Pois é, eles até, eu tava até verificando num artigo na web, não sei se é confiável ou não, mas diz que o ministério local do John Stott já estava aguardando mais ou menos a partida dele, já fazia uns 15 anos, mais ou menos, de acordo com os indícios da saúde dele que ia se debilitando. Porém, mesmo assim, ele não parou de trabalhar. Ele ficou trabalhando até praticamente os últimos dias, né? Que legal. Completou a carreira, né? E guardou a fé. Exatamente. Guardou a fé. E muitos de nós estamos esperando aquela redezinha lá na Bahia, né? Na casinha em frente à praia, né? Nosso alvo, né? Projeto para o alvo, né? A rede na Bahia. A rede na Bahia. Valeu, gente. Valeu, Fábio. Valeu. Obrigado, Paulinho. Obrigado vocês aí. Foi muito legal a disposição de todos. Daqui 10 dias o programa entra no ar, se Deus quiser. Se não roubarem meu computador com o arquivo. Eu sempre penso, é sério, gente. Sempre que eu saio com o computador na rua, eu penso, se levar esse computador, tem 2 programas gravados já, o que eu vou fazer? Você pensa, não, o computador não tem problema, não tem. Não, 5 mil reais não me faz falta. Agora aqueles 2 arquivos gravados. Ai, Jesus. Mas é por aí mesmo, cara, é o que eu penso primeiro. Existe uma coisa chamada HD externo, cara. Tecnologia de ponta, cara. Eu tenho esse HD externo, mas ele vai junto na mochila, cara. Não adianta.
adianta. Se acontecer alguma coisa, você for barrado no meio da rua, você fala assim, ó, leva o computador, mas o HD você deixa. Ou pelo menos assim, deixa eu copiar, deixa eu vou lá em casa, eu copio e eu trago pra você, né? Ele leva o resto que tá dentro de casa, né?